Moro no 10º andar de um prédio antigo, daqueles onde o silêncio da madrugada pesa como uma manta espessa e fria. É um lugar onde cada estalo da madeira parece um grito contido, e o vento que assobia pelas frestas soa como um lamento. Eu já estava acostumado com essa solidão sonora, até mesmo encontrava um certo conforto nela. Mas naquela noite, a paz foi brutalmente interrompida. O interfone tocou. Eram 3 horas da manhã. Em ponto. O som agudo e insistente cortou o silêncio como uma navalha, me arrancando do sono profundo e jogando meu coração numa corrida desenfreada contra o peito. Sentei na cama, desorientado, a escuridão do quarto parecendo mais densa do que o normal. Quem poderia ser a essa hora? Um vizinho com uma emergência? Talvez um entregador perdido no tempo? Com a mão trêmula, alcancei o aparelho na parede ao lado da cama. Alô? Minha voz saiu rouca, um fiapo de som na quietude absoluta. Do outro lado da linha, nada. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, carregado, que parecia observar. Esperei um instante prestes a desligar quando um ruído sutil chegou aos meus ouvidos. Um chiado leve, quase imperceptível, como uma respiração lenta e controlada. Arrepiou-me, e então, uma voz. Baixa, arrastada, quase um sussurro que se infiltrava pelo fio. Posso subir? O sangue gelou nas minhas veias. A pergunta era tão simples, mas dita daquela forma, naquele tom, parecia uma ameaça velada. Sem pensar, bati o fone no gancho com força. Meu coração martelava. Tinha que ser um engano. Um trote de mau gosto, talvez de algum adolescente entediado. Tentei me convencer disso, deitando de novo e puxando o cobertor até o queixo. Mas o prédio era tranquilo, quase familiar. Quem faria algo assim? E enquanto minha mente girava em busca de uma explicação lógica, o interfone tocou de novo. O mesmo som estridente, a mesma urgência, rasgando a tranquilidade da minha madrugada. O medo, antes uma faísca, agora era uma chama acesa dentro de mim. A segunda chamada foi mais longa, mais insistente. O som parecia ecoar por todo o apartamento, penetrando nas paredes, no chão, vibrando dentro da minha cabeça. Eu não queria atender. Uma parte de mim gritava para ignorar, para enfiar o travesseiro sobre a cabeça e esperar o amanhecer. Mas a outra parte, a curiosa, a aterrorizada, precisava saber. E se fosse algo sério? E se alguém realmente precisasse de ajuda? Com um suspiro trêmulo, peguei o controle remoto ao lado da cama, aquele que ligava o pequeno monitor conectado à câmera de segurança do hall de entrada. A tela granulada se acendeu, mostrando a portaria em tons de cinza e preto. O hall estava exatamente como deveria estar. Vazio. O piso de mármore polido refletia a luz fraca da única lâmpada acesa. As portas de vidro trancadas. Nenhum sinal de vida. Um alívio momentâneo me invadiu, mas durou pouco. Olhei para o canto da tela, para o painel de interfones na parede externa. A pequena luz correspondente ao meu apartamento, o Muse 1, piscava freneticamente. Alguém ainda estava lá fora, com o dedo pressionando o botão. Mesmo que a câmera não mostrasse ninguém. Foi quando a imagem começou a falhar. A tela chiou, linhas de estática correram de cima a baixo, distorcendo a cena. E então, por um único e aterrorizante segundo, a imagem se estabilizou o suficiente para que eu visse uma figura, parada bem em frente à porta principal, onde antes não havia nada. Estava imóvel, uma silhueta escura e alta contra o vidro. O rosto era uma mancha de sombra, impossível de distinguir, mas eu sentia, com cada fibra do meu ser, que estava olhando diretamente para a câmera, para mim. Naquele exato instante, o telefone tocou de novo, o som agora parecendo vir de dentro da própria tela. Atendi, a mão suando frio. A mesma voz sussurrou, desta vez com um tom de impaciência. Você vai me deixar entrar, não vai? O pânico tomou conta. Desliguei o aparelho com um safanão, o coração batendo na garganta. Não era um engano, não era um trote. Aquilo era real. Em um ato de desespero, me joguei no chão e arranquei o fio do interfone da tomada na parede. O silêncio que se seguiu deveria ter sido reconfortante, mas era pesado, expectante. E então, o impossível aconteceu.
Mesmo desconectado, o aparelho começou a tocar. O som era abafado, distorcido, como se viesse de muito longe, mas estava lá, inconfundível, ecoando no meu apartamento vazio. Meu cérebro se recusava a processar. O interfone desconectado ainda tocava. A figura no monitor da câmera ainda estava lá, uma mancha escura e imóvel na entrada do prédio. Eu precisava de ajuda. Precisava de outra pessoa para confirmar que eu não estava enlouquecendo. Meu primeiro pensamento foi a polícia, mas o que eu diria? Tem um fantasma tocando meu interfone desligado? Ririam de mim. Só restava uma opção. Disquei o número da portaria no meu celular, rezando para que o porteiro estivesse acordado. A voz de seu Carlos do outro lado da linha era um bálsamo de normalidade. Sonolenta, um pouco irritada, mas real. Portaria, pois não? Tentei manter minha voz firme. Seu Carlos, sou eu, do 1001. Tem alguém aí no hall? Alguém tocando o interfone? Houve uma pausa, um bocejo. Senhor, são mais de 3 da manhã. Não tem ninguém aqui. As portas estão trancadas desde a meia-noite. O senhor sabe disso. Mas eu vi na câmera, insisti. A voz subindo uma oitava. Tem uma pessoa parada na frente da porta. Ouvi um suspiro cansado. Vou verificar de novo, mas garanto que não há ninguém. A câmera deve estar com defeito. Enquanto ele falava, meus olhos estavam grudados no pequeno monitor e o horror me paralisou. A figura não estava mais na porta. Ela estava mais perto. De alguma forma, tinha atravessado o vidro e agora estava no meio do hall. A sombra que cobria seu rosto parecia mais densa, mais escura. Desliguei o celular sem me despedir. O medo era uma coisa física, uma pressão no peito que me impedia de respirar direito. Decidi que a melhor coisa a fazer era me trancar no quarto, apagar todas as luzes e tentar ignorar o mundo exterior até o sol nascer. Apaguei o monitor, deitei na cama e fechei os olhos com força. Foi quando o interfone tocou pela terceira vez. O som, agora, parecia vir de dentro do próprio quarto. E a voz, clara e próxima, sussurrou diretamente no meu ouvido, sem precisar do aparelho. Eu já estou aqui. Naquele momento, a lâmpada do corredor do meu apartamento piscou uma vez e se apagou. Não sei se desmaiei ou se simplesmente apaguei de exaustão e terror. A próxima coisa de que me lembro é a luz cinzenta da manhã se infiltrando pela janela. Acordei no chão do quarto, o corpo dolorido, a cabeça pesada. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio absoluto e abençoado. Sentei-me, olhando ao redor. Tudo parecia normal. Foi um pesadelo? Um sonho terrivelmente vívido? Meu olhar caiu sobre o interfone. O aparelho estava no chão, o fone fora do gancho, caído ao lado da base. E o fio, que eu mesmo tinha arrancado, continuava desconectado da tomada. Estava tudo acabado. Um alívio imenso me percorreu. Eu estava seguro. Foi apenas minha mente me pregando peças. Levantei-me, pronto para começar o dia e esquecer a noite terrível. Mas quando passei pelo aparelho caído, um som me fez parar. Um ruído baixo, quase inaudível, vindo do fone desconectado. Um chiado. Inclinei-me, o coração voltando a acelerar. Tremendo, peguei o fone e o levei ao ouvido. Dele saía uma voz. Um sussurro contínuo, como alguém cochichando sem parar dentro da linha morta. E no meio daquele murmúrio estático, ouvi algo que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. Ouvi meu próprio nome. Soltei o fone como se ele queimasse. E então, o sussurro mudou. Uma frase se formou, clara e nítida em meio ao ruído, tão perto que parecia ter sido dita bem atrás de mim. Olha para a porta. Com o corpo rígido, a respiração presa na garganta, eu me virei. Lentamente, a porta do meu apartamento, que eu tinha certeza de ter trancado, estava aberta. Não escancarada, apenas entreaberta. Uma fresta escura convidando para o corredor silencioso lá fora. Não havia sinal de arrombamento. Não houve vento. Apenas a porta, aberta. E no silêncio que se seguiu, ouvi o som fraco, distante, de passos longos e lentos, se afastando pelo corredor do 10º andar. Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. O medo se tornou um inquilino permanente no meu apartamento.
E o silêncio da madrugada nunca mais foi reconfortante, porque desde então, toda noite, sem exceção, o interfone toca. Sempre às 3 horas da manhã em ponto. E sempre a mesma voz fantasmagórica, vinda de um aparelho sem energia, me faz a mesma pergunta: posso subir? E eu fico aqui, no escuro, esperando. Porque um dia, eu sei, não será mais uma pergunta.